necessitado que o outro, o problema do outro, diante do que eu estou passando, é menor. Engano nosso. Engano nosso. Por quê? Porque o meu problema, ele não pode ser maior do que o problema do meu irmão, a ponto de me querer paralisar e eu querer paralisar o meu irmão. Então, diz assim a palavra: o deserto e o lugar solitário se alegrarão. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e ele diz assim, o deserto vai se alegrar, o deserto irá florescer, ele está falando de mim e ele está falando de você. Nós iremos nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque nós estamos na presença dele, buscando a presença dele, buscando o que vem do céu, para que venhamos ter a vitória. Mas como conseguir vitória? Como ter vitória diante da presença de Deus? Você já parou para pensar? Como que você vai ter vitória diante da presença de Deus? Porque o Senhor, ele é maravilhoso. Nós acabamos de ler que a magnificência dele é também imensurável. Nós acabamos de ler. Mas o que isso realmente representa na minha vida? Como ter vitórias diante do Senhor? A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra alguns pontos chaves de como ter vitória. Através da obediência, através da oração, através do jejum, através da persistência, da insistência em permanecer na presença de Cristo em toda e qualquer situação. Esse é o ponto-chave da nossa vitória. Ah, mas não é bem assim, é bem assim. Quando nós olhamos o livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Diz assim: conforme o número dos dias, dos 40 dias em que espiaste a terra, levarão as vossas iniquidades 40 anos, um ano por cada dia, e conhecerão o meu castigo. Amém? Veja só, um povo que tinha promessa, um povo que cria na vitória, que esperava pela vitória, e um povo que saiu da presença de Deus. Então Deus fala assim para ele: vocês conhecerão o meu castigo. Por causa de quê? Da desobediência. Meus irmãos, nós estamos na presença do nosso Deus todos os dias. Nós estamos caminhando para a igreja todos os dias. Mas todos os dias, o Espírito Santo de Deus, ele precisa florescer dentro de mim. E esse florescer vem de dentro para fora. Quando a palavra de Isaías diz assim, olha, o deserto florescerá, ele está dizendo, a sua alma florescerá. O deserto sou eu, o deserto que precisa ser regado, o deserto que precisa ser transformado sou eu, é você. Porque se eu não for transformado, eu vou transgredir a lei do Senhor, eu vou pecar, eu vou errar. E se eu errar, o Senhor me visitará e me castigará. Por que ele vai fazer isso? Pelo mesmo motivo que você faz com seus filhos. Você quer o melhor para os seus filhos. Então, quando eu fujo da presença de Deus, quando eu me demoro a fazer, a me prostrar diante dele, eu demoro a trazer as minhas bênçãos e as minhas vitórias. Quando eu começo um novo caminho e eu paro isso nesse caminho, eu atraso a minha vitória. Por quê? Porque nesse novo caminho é o caminho que Jesus Cristo me deu para que eu fosse transformado. Muitas vezes,
todo início de ano, nós entregamos cargos. Nós chamamos pessoas para que elas nos auxiliem dentro da igreja, para que elas nos auxiliem para o bom andamento do culto durante todos os anos. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero, eu não posso, eu não dou conta. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas, quando estão sentadas, elas falam assim, se fosse eu lá, faria diferente. E quando é chamada para fazer diferente, fala que não está bom. O que é isso? É não aceitar a transformação do Senhor. É não aceitar a transformação vinda do Espírito Santo. Porque eu preciso conhecer a presença de Deus, eu preciso ser transformado todos os dias e eu preciso ser obediente para que o Espírito Santo de Deus flua sobre a minha vida. E assim eu terei vitória. Como eu vou ter vitória? Buscando a presença de Deus. E se eu busco a presença de Deus, Ele não vai me transformar? Ele não vai transformar o seu caminho? Ele não vai transformar as nossas perdas em vitória? Quando eu busco a presença do nosso Deus, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai transformar o cenário ao qual eu estou inserido, Ele vai transformar tudo em minha volta para que eu tenha vitória. Tudo em minha volta. Quando eu olho para a nossa história, quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu era escravo do pecado. Eu era escravo do maligno. E ele fez o quê? Ele transformou a minha vida. Mas para que Jesus Cristo transformasse a minha vida, eu precisei permitir que ele fizesse isso. E como que eu permiti isso? Eu permiti obedecendo. Eu permiti crendo. Eu permiti buscando a face do Senhor. Muitas vezes a gente quer a vitória do Senhor, mas não quer fazer um movimento. Muitas vezes eu quero vitória do Senhor, mas eu não quero sair do lugar que eu estou, do lugar confortável. Eu não quero sair daquele lugar onde me dá liberdade de não fazer nada. Mas eu quero vitória. E como eu vou ter vitória do Senhor? E como essa palavra de Isaías poderá ser cumprida na minha vida quando ele diz assim, fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos debilitados. O que ele quer dizer para mim? Ele quer dizer que a glória do Senhor ela é suprema na minha vida. É a glória do Senhor que vai me fortalecer. É a glória do Senhor que vai me transformar no deserto. Ele está dizendo, olha, você pode estar enfraquecido, você pode estar debilitado, você pode estar até adoentado com a sua alma doente, com a sua alma paralisada, mas Ele vai te fortalecer no deserto, porque você tem permitido ser transformado por Ele. Sabe como que Ele vai te transformar? Te enchendo do Espírito Santo. Ele vai te transformar, te enchendo da presença dEle, até que ele já não caiba mais em si. Então você começa a resplandecer a luz do Espírito Santo, mas Ele vai fazer isso. São aqueles que estão cansados, são aqueles que estão fatigados, aqueles que vão jogar sobre Ele todas as suas necessidades, porque crê, porque confia na presença do Deus Altíssimo sobre a nossa vida. Enquanto nós estivermos lutando contra, enquanto nós estivermos em desobediência, nós não iremos vencer. E obedecer ao Senhor Jesus é tão fácil. Para aquele que busca a presença de Deus, é fácil para aquele que levanta e entrega seu dia para o Senhor. Servir a Jesus Cristo é fácil para aquele que tem compromisso. Mas muitas pessoas esperam, um dia eu farei algo grande para o Senhor. Mas como você vai fazer algo grande se você ainda não fez algo pequeno para o Senhor? Nós não começamos a casa por cima, mas por baixo. Então, ao iniciar algo para o Senhor, comece pelo alicerce.
Comece ajoelhando, buscando a presença dele. Comece ajoelhando, clamando a presença dele. Comece a fazer algo para o Senhor que vá te fazer crescer diante dele. Comece a fazer algo para o Senhor que comece a incomodar o inferno. Crente tem que incomodar o inferno. Crente tem que incomodar o inferno. Sabe por quê? Porque senão, nada está resolvendo. Agora, se você fala assim, a minha luta está difícil. A minha luta está grande. Mas eu creio que Jesus Cristo é a minha resposta. Se for ter certeza que ele vai achar. Quando eu começo a falar assim, a minha luta está grande, mas o meu Deus é maior. Eu tenho certeza que ele vai agir. Quando você começa a dizer assim, olha, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu terei vitória. O Senhor já está agindo. Porque quando eu reconheço que eu passo por alguma dificuldade, mas eu reconheço que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que faz o impossível pela minha vida, Ele está agindo por mim e Ele está agindo pela situação a qual está me trazendo transtorno. Quando eu reconheço que existe um Deus Todo-Poderoso no inferno, Ele é paralisado em favor da minha vida. Quando você reconhece que Deus pode todas as coisas, o inferno é paralisado. É bíblico. Quando eu começo a reclamar, clamar, murmurar demais, aí a palavra do Senhor fala assim, vão conhecer o meu castigo. Sabe por quê? Porque é aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que sai dos caminhos, aquele que pratica iniquidade. O que é iniquidade? Qualquer coisa que te separa da presença de Deus. A iniquidade é pecado assim, é pecado desse jeito. Meu irmão, qualquer coisa que te separa da presença de Deus é iniquidade, é pecado, é erro, e te faz tardar ali naquele deserto, te faz retardar a sua vitória. Então não para de pensar que pecado é só aquele que é muito grande, porque qualquer coisa que te afasta da presença de Deus é pecado, é perdoado, sim, é perdoado, mas retarda a sua vitória. Então, se você está na presença de Deus, todos os dias, busque mais por Ele, clame mais por Ele, permita que Ele venha muito mais agir nas suas dificuldades todos os dias. Sabe por quê? Porque a dificuldade passa. A dificuldade passa. Eu estou sofrendo há mais de 7 anos. Eu estou sofrendo há 10 anos. Irmão, não pode ser o mesmo sofrimento. Porque se for o mesmo sofrimento, eu vou falar uma coisa, quem está errado é quem está sofrendo. Você sabe por quê? Porque até o nosso sofrimento, ele tem data para terminar. Porque o Senhor Jesus, ele decreta a misericórdia. O Senhor Jesus, ele decreta a sua vitória. Certa vez eu passei um período de... Acho que uma das maiores dificuldades da minha vida. Meu esposo doente. E toda vez que eu levava ele no médico, alguém falava assim, meu marido tem essa doença, já tem 8 anos. O meu marido tem essa doença, já tem 10 anos. Teve um dia que alguém virou para mim e falou assim, meu marido tem essa doença, já tem 15 anos. Agora eu e ele temos. Você vai ver, daqui uns dias é você. Gente, eu vi, vai ser um mês. Eu falei, você está enganado. Meu marido vai ser curado por esses dias. E nós dois vamos para a praia desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, porque o melhor dessa terra é para mim. Se tem alguém todos os dias que toma posse do melhor dessa terra, sou eu. Todos os dias. Ela virou para assim, meu irmão, você não conhece o Deus que eu conheço. Glória a Deus. Você não conhece o Deus que eu conheço. Sabe quantos meses meu marido ficou doente? 8 meses. Meu marido ficou doente 8 meses. Você sabe por quê? Porque eu nunca aceitei aquela palavra que ele ia ficar 8, 10, 12, 15 anos doente e que eu seria doente junto com ele. Eu falei, eu não entrei nessa batalha para perder, não. Crente não entra em batalha para perder. Crente não entra em batalha para ficar no meio do caminho, só se for desobediente. Só se não conhecer de lei, se não conhecer de estatuto, e se não conhecer o que é a glória de Deus.
Se não conhecer lei, estatuto e mandamento, pode ser que fique no meio do caminho. Mas conhecer estatuto e mandamento. Se conheceu as vitórias do Senhor na vida. Aonde eu aprendo isso? Na palavra. Ele tem estatuto, ele tem mandamento, ele tem para cada um de nós que queremos ter vitória, ele tem, ele ensina, ele tem a fórmula, e a fórmula é buscar todos os dias a presença do Senhor, buscar nele enquanto pode achar. Se você pode achar o Senhor, então busque para ter vitória. Busque para ser cheio da presença. Busque para resplandecer o brilho do Espírito Santo. Busque para que quando alguém falar, olha, você não vai vencer, você falar, eu vou, porque o general de guerra está no comando da minha guerra. Eu tenho um general que comanda a minha batalha e esse general disse que eu sou vencedor. Só quem anda longe da presença dele. Só quem não conhece. Só quem anda devagar é que não sabe o Deus que serve. E eu quero te dizer, o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. O Deus que você serve faz o impossível. O Deus que você serve abre portas para você, aonde quer que seja necessário abrir portas. O Deus que você serve assina documento, assina o que aconteceu comigo. O Deus que você serve traz cura. Traz cura. O Deus que você serve traz vitória. O Deus que você serve faz aquele que tinha tudo para ser caído, ser mais do que vencedor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós estamos cultuando nessa noite. Nós não estamos cultuando alguém qualquer, uma pessoa qualquer, mas nós estamos cultuando a presença do Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para te salvar. É esse Deus que você está cultuando nessa noite. Então, esse Deus que vai te dar vitória. Qual é o seu problema? Qual é a causa impossível nessa noite? Você tem uma causa impossível? Você tem uma causa impossível diante de Deus? Qual é a sua causa impossível? A minha causa impossível é essa. Fala para o Senhor. Responde agora. Senhor, a minha causa impossível nesta noite é o quê? Qual é a sua causa impossível? Diante das nossas causas impossíveis. A palavra do Senhor diz assim. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas com canas e juncos. Ou seja, a cura da terra. A cura da terra. A sua cura. Sabe aquela terra que é seca? Aquela terra sedenta? Ela precisa ser transformada em mananciais. Todos os dias, nós precisamos ser transformados em mananciais. Todos os dias, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter aquele rio de água viva que flui. Sabe para quê? Para eu dizer, o meu rei vive. O meu Redentor vive. E por fim ele se levantará por mim. Eu preciso ter em mente que o meu Redentor vive. O meu Redentor me pode todas as coisas. E se há alguma causa que aos seus olhos é impossível, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 37 diz: para o Senhor não existe impossibilidades. Ele pode todas as coisas. Se eu andar no caminho dele, se eu fizer o que é reto aos olhos dele, pode ser estranho aos olhos dos homens, mas se for reto aos olhos do Senhor, não haverá impossível. E nós teremos vitórias todos os dias. Nós teremos vitórias em todas as causas.
nós teremos vitórias. E muitas vezes a nossa vitória é o nome de Cristo. Não vá por aí. Não faça assim. Replaneje o seu caminho. Mas saia dessa posição e avance. Essa é a vitória que o Senhor tem para nós todos os dias. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar nessa noite a orar. Coloque a sua dificuldade, a sua impossibilidade na presença do nosso Deus. E deixe Ele agir por você. Às vezes aquela dificuldade já deve ter aí 1 mês, 2 meses. Eu não sei. Mas deixe o Senhor agir. E Ele vai agir. Amém? Senhor Jesus querido, amado, Deus de poder e graça, Deus de paz. Aqui diante da tua presença nesta noite, Pai, nós nos colocamos. Paizinho querido, amado, eu venho, Senhor Deus, te apresentar essa igreja, os teus filhos nessa noite, Pai, diante de ti, diante da tua presença, Pai. E venho te clamar, Senhor Deus amado, de poder e de glória, pela vida de cada um dos meus irmãos. Jesus querido, eu não sei a necessidade, mas o Senhor sabe, porque dia após dia eles têm colocado, Pai, diante de ti, os sonhos, os desejos, as necessidades, a saúde, muitas vezes a finança. Jesus, como estamos sendo atacados, Deus querido, em nossas finanças neste dia. Jesus, mas somos, Senhor Deus, divinistas e ofertantes. Não que isso, Deus querido, amado, de poder e de glórias, Pai, seja suficiente, ou seja, só isso, Pai. Mas também somos, Pai, dizimistas e ofertantes na tua casa. Então, Senhor Deus, nesta noite, Pai querido, que todo demônio que nos impede de alcançar a vitória seja repreendido, Pai. Seja lançado à profundeza do abismo, Senhor, de redor. Jesus, querido amado, nessa hora eu quero te pedir, esquadrinha os nossos corações, esquadrinha os nossos rins, e vê, Senhor Deus, aquilo que está em falta em nós, aquilo que não te agrada, para que seja, Deus querido, filtrado e eliminado, Pai, de cada um de nós. Jesus, eu te apresento este povo que tem necessidade, este povo, Pai querido, amado de poder e de glórias, que precisa avançar. Pai querido, amado, nesta noite, aonde houver, Jesus querido, amado, algo que tenha atrapalhado a vida dos seus filhos, que eles possam, nesta noite, receber o toque do teu Espírito Santo. Ei, que ela vai que ela vai Pai querido, que nesta noite a tua presença, Pai querido, amado, possa lançar por terra todo este demônio, Pai, que traz doença sobre o corpo deste homem e desta mulher. Jesus, doença esta que o homem não descobre, que a medicina não tem nome, não tem Jesus a cura, porque a cura vem de ti. A cura vem da presença do teu Espírito Santo, Pai. Querido Deus amado, de poder e de graça, Deus de maravilhas. Jesus, querido, toca, vem que ela abre. Vem que ela abre. Jesus, querido amado, de poder e de glória. Vai tocando, Deus querido, nos seus filhos nessa noite. Jesus, querido, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Pai querido, amado, esperança. Jesus, querido, amado, de poder e de glória. Aquele que estava adormecido, aquele que estava, Deus querido, amado, de poder e de glória. Pai querido, tentando, Deus querido, amado, parar na beira do caminho. Nesta noite, busca, Pai, esse teu filho aonde quer que ele esteja. Jesus querido, amado, eu te apresento, Pai, a nossa família, a família de cada um dos meus irmãos que aqui está. Jesus querido, vai de encontro a estas famílias e que nesta noite eles possam receber, Pai querido, a bênção da salvação, a bênção da libertação sobre cada um deles. Pai, sim, querido, amado, de poder e de glórias. Deus de maravilhas, Jesus querido, nesta noite,
em teu nome, diante do teu altar, diante da tua presença. Jesus, querido, nós nos posicionamos. Jesus, me te pedimos, vem conosco, nos guarde, Pai, nos livre de todo mal e nos dá, Senhor Deus, dos céus, a resposta que precisamos segundo a tua vontade e o teu querer. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, seja com essa igreja, seja com o teu povo, seja com os teus filhos, Pai, e nos dá a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.